Olá, como é bom podermos sentarmos em volta das Sagradas Escrituras e refletirmos sobre a vida. Quando nós paramos um pouco para lermos o que diz o livro sagrado, nós melhoramos o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com as pessoas que estão em nossa volta. E unicamente, exclusivamente, o objetivo deste vídeo é melhorarmos a nossa vida, não trazermos confusões em nossa mente, porque à medida que estamos conhecendo as Sagradas Escrituras, nós nos tornamos brilhantes. E como é bom podermos sermos pessoas brilhantes. E olha, como é que você está? É muito gostoso mais uma vez podermos estar assim, sentindo esses orvalhos cair do céu sobre nós, que é o mandamento do Senhor. E eu espero que você, meu amigo, minha amiga, eu espero que você já tenha em suas mãos aquela linda Bíblia que você tem, aquele livro que você tanto debruça sobre ele, sobre essas Sagradas Escrituras, e bebe desta fonte, sacia e se sacia a alma, o espírito, e você se torna uma pessoa maravilhosa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem medo? Você tem medo de quê? Há muitas pessoas que ela desenvolve medos. À medida que ela vai crescendo, os terrores vão aparecendo na vida dela. Uma certa feita, uma criança chegou para o seu pai e falou: pai, o senhor tem medo? O senhor tem medo de alma? E o pai falou: não, meu filho, eu não tenho medo de alma. Ah, pai, o senhor tem medo de insetos, barata, ratos? O senhor tem medo, pai? Não, eu não tenho medo de insetos, meu filho. E outra vez o filho, indagando, falou: ô pai, então sei, o senhor tem medo de ladrões? Ele falou: também não, eu não tenho medo de ladrões. E aí o filho olhou para ele e disse: ah, pai, então quer dizer que o senhor só tem medo da mamãe, né? Interessante que todos nós temos medo, mas como é bom sabermos lidar com o medo. O medo, a primeira vez que surgiu na história da humanidade foi quando Adão, ele perdeu aquela comunhão, aquele contato que ele tinha diariamente com Deus. Lá em Gênesis 3, nós podemos ver ali no versículo, eu estou com as Sagradas Escrituras aqui, você pode acompanhar, vamos refletir juntos. Eu não quero impor nada sobre ti, como Deus não impõe sobre mim. Eu não quero impor regras, porque a vida ela é pessoal. Mas como é bom podermos analisar aqui. Eu estou com as Sagradas Escrituras em mãos, e olha só o que diz as Sagradas Escrituras aqui em Gênesis 3, no versículo de número 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Adão, aonde você está? E a Bíblia diz no 10, e ele diz: eu ouvi a voz do Senhor soar no jardim, e eu tive medo, porque estava nu, e escondi em mim. Você está vendo? O medo, o que ele cria na pessoa? Leva a pessoa a se esconder na vida. Foi feita uma época, uma revista muito conhecida, fez assim uma matéria sobre o medo. E foi feito assim um estudo sobre o medo em cada estado daqui do país brasileiro, nosso Brasil. E aí foi feito o levantamento. Imagina aí as cidades. A cidade que foi o maior índice de pessoa que desenvolve o medo. Brasília, 18%, São Paulo, 11%, o Nordeste, 8%. E aí foi diagnosticando e classificaram medos. Em primeiro grau,
as pessoas têm medo de elevadores. Segundo, de andar de avião. Terceiro, do escuro. E quarto, insetos. E aí foi ali fazendo uma estatística do que mais as pessoas tinham medo. E olha só, como é importante você saber tratar com isso. Porque o medo é como aquela porta que se tranca por dentro. Lembra? A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus, antes de ser crucificado, disse para os discípulos que ele iria encontrar na Galileia. E quando ele chega lá, diz as Sagradas Escrituras que estavam trancados com medo dos judeus. O medo era tão grande, o pavor era tão grande que ele tinha esquecido que Jesus iria estar ali com eles. Porque o medo cria na pessoa assim pânico, o medo cria na pessoa bloqueios, o medo cria na pessoa desespero, que ela fica cega. E a Bíblia Sagrada nos ensina que assim que o Senhor Jesus encontrou-se com ele, a primeira palavra que ele disse foi: a minha paz eu vos dou. Ele disse assim: eu lhes trago segurança. Paz não é relaxamento, paz não é silêncio, paz é segurança. Ele disse para aqueles discípulos que estavam apavorados com medo, porque o medo cria em mim, cria em você esse distúrbio. Psicologicamente tem pessoas que elas são doentes por causa do medo. Medo de perder, medo de não alcançar, medo de um exame que vai fazer, medo de se decepcionar, medo de formar uma família. Eu conheci uma pessoa com 83 para 87 anos, não lembro muito bem, que nunca casou e disse que tinha a maior inveja, uma inveja boa, como disse ele, das pessoas que têm uma família, porque ele tinha tanta vontade, mas o medo não deixou. Olha o que o medo pode fazer com a pessoa. Deixa eu falar uma coisa para você. Não tenha medo. Principalmente depois que você começa a conhecer a Deus. Quando você começa a conhecer o que Ele é, o que Ele diz, você começa a perder esse pavor. Porque a presença de Jesus em nossas vidas com a sua palavra é para nos dar segurança. Não é para nos criar desespero. E quando Jesus, ele diz, a minha paz eu vos dou, a Bíblia diz automaticamente que eles se alegraram. Porque quando você conhece a vontade de Deus, por mais que você se decepcione, porque nós estamos num mundo que ele é muito destrutivo e muitas das vezes a gente não deixa de ser atacado por algo, por alguém. A gente está sujeito a isso. Mas olha que coisa. Eu até escrevi aqui algo que diz assim, ó, deixa eu só te falar, muito interessante. Que diz desse jeito, ó. Quando o medo e a ansiedade passam a dominar nossa mente e emoções, a covardia nos paralisa e a verdade é comprometida. Coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele existir. Tem pessoas que se rendem, tem pessoas que se entregam, tem pessoas que se encontram sozinha e pensa que não vai vencer. Olha aqui para mim, por favor, venha mais aqui, chegue mais perto de mim, chegue um pouco mais perto de mim. Deixa eu te falar uma coisa, não é porque você se decepcionou em alguma área da vida que agora você vai se bloquear. Não é porque você desenvolveu algum tipo de frustração que você agora vai achar que a tua vida está perdida. Olha aqui para mim. Você pensa que eu também já não me decepcionei? Já não tive medos? O medo cria em você uma covardia. Você se bloqueia por dentro.
Por mais que você tenha se decepcionado, se frustrado, por mais que você não tenha tido a atenção que você desejava, lança isso no Senhor. Porque o contato com Deus diz assim: o verdadeiro amor lança fora todo pavor, medo, todo desespero. Lança para fora da gente toda doença que o medo possa ter causado. Eu conheci uma pessoa, olha aqui para mim, não fique triste. Eu conheci uma pessoa que na infância ela ia se afogando e hoje, depois de adulta, ela não consegue colocar o pé no mar porque ela acha que a água vai arrastá-la. Foi um pânico que ela desenvolveu. Eu estava aconselhando, dizendo assim: rapaz, Jesus diz que quando a gente começa a conhecer a verdade vai nos libertando desses terrores, desse medo. Agora, sabe qual é o maior problema? Meu, seu, nosso? É que a gente quer tratar o medo olhando para as nossas condições. Você não pode fazer isso, não deve. Se nós formos tratar nossos problemas de frustrações, de decepções, de angústia, de pavores, olhando para nossas condições e confiando em pessoas, a gente vai viver frustrado. Olha só o que diz o Salmo 34. Salmo 34, no versículo de número 4. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Vejam comigo. Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus medos. O que eu preciso, o que nós precisamos, é ver como nós podemos tratar da maneira que Deus nos ensina. Os meus exemplos não é capaz de lhe ajudar. Os meus conselhos não é capaz de lhe dar força. Mas o que Deus está dizendo é capaz de mudar o que você tanto deseja. Reverter. Porque a palavra, as Sagradas Escrituras, ela é viva e espiritual. Muito mais do que o oxigênio que nós podemos respirar. E olha mais o que ele diz assim: os que olham para ele estarão iluminados e felizes. Seus rostos jamais mostrarão tristeza, decepção, angústia. Olhe para ele e você vai ser iluminado. Interessante que um jovem, ele chega e diz: Jesus, eu conheço os mandamentos e eu preciso tanto, Jesus. Eu gosto, eu quero a salvação. Jesus, o que é que eu preciso fazer para me ter a vida eterna? Jesus disse assim: vende tudo que você tem e me siga. Ele disse assim: não dá, eu tenho medo, que sem dinheiro eu não consigo seguir o Senhor. Que coisa, né? Vai vendo. Muitas coisas às vezes quer nos dar segurança. Quem dá segurança é Jesus. Inclusive, hoje, você está como está porque Jesus tem suprido suas necessidades. E Ele é capaz de melhorar. Ao invés das doenças, olhe para Ele. Olhe o que Ele diz. Seja qual for a área, você vai melhorar. Você vai se sentir bem. Olha só o que diz Salmo 34, versículo 6. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Aqui fala lá de 1 Samuel, capítulo 11, quando Davi estava com medo. Ele estava com muitos terrores dentro de si. Você sabia que a pessoa com medo, ela se prejudica tanto, ela acaba tanto, ela pode render tanto e ela vai diminuindo o potencial dela. A pessoa com medo, ela deixa de avançar, ela deixa de melhorar. A pessoa com medo, ela geralmente, ela vive enclausulada.
Há tantas pessoas que, devido ao medo, desenvolveu doenças psíquicas. Você não pode estar assim. Pare disso. Deus é capaz de cada dia fazer o melhor do que o que você está necessitando, pensando ou desejando. Por isso, eu lhe aconselho, por meio das Sagradas Escrituras, como diz aqui o Salmo 34, provém e vejam como o Senhor é bom, como é feliz a pessoa que nele confia. Ao invés de você confiar nos teus temores, terrores, tristeza, ao invés de você se entristecer, se angustiar, busque ao Senhor. Entendeu? Que bom. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor disse: Adão, onde é que você está, meu filho? E ele ficou com medo escondido. O medo nos faz se esconder. Se esconda não. Não adianta você se esconder. O medo nos faz perecer. Mais um exemplo, só para nós fazermos uma oração. A Bíblia diz que foi o único que provou deste milagre. Pedro, que privilégio. Ele achava que era um fantasma. Jesus disse: não sou eu, Pedro. Desça do barco e ande sobre as águas. E a Bíblia diz que ele, naquele momento, entregou-se literalmente e começou a andar. A partir do momento que o medo começou a tomar conta do coração dele, ele começou a afundar. O medo nos faz isso. E a Bíblia diz que, desesperado, ele diz: Senhor, tem misericórdia que eu estou afundando, eu estou perecendo. E o Senhor disse: olhai para mim. Olhem para mim. Você vai ser iluminado, diz o Senhor. Então vamos olhar para Ele. Porque quem desenvolve o medo sofre, perece. E muitas das vezes não é feliz. Vamos orar. Me dê as mãos. Vamos orar. Podemos pedir a Deus para superar este pavor. Oremos. Senhor meu Deus, eu estou juntamente com todos pedindo. Ajuda-nos. Não deixa desenvolvermos pavores, terrores. O medo, ele além de escravizar, ele leva a pessoa à angústia, ao sofrimento, à tristeza. Jesus, eu te peço, por favor, segura nas mãos dela, nas mãos dele, porque olhando para ti, esta pessoa chega ao outro lado, aonde ela vai encontrar o milagre, a bênção, aquilo que o Senhor declara. Meu Jesus, muito obrigado pela provisão e pelo poder que o Senhor tem sobre a vida deles, nossas. E eu te agradeço desde já por tudo que está fazendo, por tudo que há de fazer, por todos, para a glória do seu nome, seja a vida deles. Amém. E você diga graças a Deus. Aqui fica o meu abraço, como é bom estarmos juntos. Não nos cansemos de confiar no Senhor.